Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre verdades que todos os empreendedores da face da terra precisam saber. Então fica comigo que depois da vinheta a gente começa. Infelizmente, na nossa cultura brasileira, e se você for puxar a história do Brasil, você vai ver que todos os grandes empreendedores passaram duras penas para conseguir obter resultados, conseguir crescer empreendendo aqui no Brasil. Infelizmente, o nosso sistema governamental, o nosso sistema de reinado empatava muito o crescimento dos empreendedores e as coisas foram sendo pintadas propositalmente para fazer parecer que o vilão é o mocinho e o mocinho é o vilão. E aí começou a ser criada essa cultura intrínseca na nossa sociedade séculos atrás. E a gente tem que enfrentar isso até hoje. Graças a Deus, com o advento da internet, nós temos a possibilidade de nos conectarmos, mesmo que indiretamente, com grandes empreendedores que enfrentaram isso e que conseguiram obter bons resultados empreendendo, se tornando grandes empreendedores de sucesso no Brasil. E isso começou a criar uma cultura empreendedora que a gente está vendo eclodir hoje. Estou aqui falando com vocês, tem outros grandes empreendedores que também falam, e a gente vai movendo a população para se conscientizar que empreender na verdade não é uma coisa ruim, como sempre pintaram para nós, e que pelo contrário, assim como na cultura norte-americana, você vê que os empreendedores são exaltados porque eles geram empregos, eles empurram a sociedade para evoluir, criando coisas que outras pessoas podem usar, fazendo disrupção no meio em que eles vivem e assim por diante. Então por que eu tô falando tudo isso? Por que eu tô contando essa puta história para você? Porque você precisa entender que nem todo mundo vai concordar com você e não é culpa dessa galera. Às vezes seus parentes próximos, seus amigos, sua mãe, seu pai vão falar que você tá viajando, seu professor vai falar, você tem que se preparar para o mercado de trabalho, vai estudar e vai fazer faculdade e seguir o modelo tradicional imposto pela sociedade. Isso não é culpa dele, é de geração a geração sendo alimentado que precisa ser assim. Porém, por sorte, algumas pessoas no meio dessa multidão começam a despertar, eu diria. Começam a entender que o buraco é mais embaixo, que tem alguma coisa que está errada, que a conta não está fechando e elas começam a ficar encafifadas e começam a fuçar e descobrir que na verdade elas são empreendedoras. E é daí que começa a surgir um movimento empreendedor no Brasil cada vez mais forte. Como eu falei, com o advento das redes sociais, da internet, a gente consegue ter isso sendo alimentado muito mais e você tem que usar isso como uma ferramenta para você crescer. É claro que infelizmente nem tudo são flores e a gente ainda vai precisar enfrentar burocracias impostas pelo próprio sistema governamental que tenta dificultar com que o empreendedor consiga galgar aqui no país, enfrentando coisas como tributos, como um monte de regras e contador e declaração de imposto e multa e etc, alvará de funcionamento, uma porrada de coisas que são impostas que deveriam ser mais fáceis. Às vezes é muito burocrático, poderia ser mais enxuto, mais leve, beneficiando o empreendedor porque ele é o responsável por gerar emprego, por fazer com que a população consiga crescer, para que novas pessoas surjam criando novas coisas que ajudem a humanidade como um todo a evoluir, como foi até hoje. Tudo que existe foi criado por empreendedores, por pessoas geniais que viabilizaram as ideias e transformaram ideias em coisas reais. Então é disso que se trata. Se trata de você ter a força de saber enfrentar e compreender o meio ambiente que cerca você para que você possa crescer, porque a dificuldade ela tá lá e ela vai continuar e você vai precisar lidar com ela. Só que o lado bom dessa história é que isso te torna mais forte, isso faz com que paralelepípedos que são às vezes impostos no seu caminho soem como meros pedregulhos que você apenas chuta, porque você vai se tornando uma pessoa mais enraizada, com o seu alicerce mais formado, mais resistente, mais forte, e quando acontece um problema, você sabe lidar. A dificuldade de empreender no Brasil existe, ela é real, porém aqui ao mesmo tempo é um país cheio e riquíssimo de oportunidades para que você consiga. E se você consegue crescer aqui, você consegue crescer em qualquer lugar da face da Terra. Tanto que alguns dos melhores empreendedores do planeta são brasileiros, porque eles têm esse negócio de saber enfrentar adversidades além do normal para conseguir ter sucesso. Então você pode ser um desse. Comece a entender os riscos e a dificuldade de empreender no seu ambiente, no seu país, como na verdade uma ferramenta
ferramenta que vai aprimorar você enquanto pessoa, que vai fazer com que você saiba compreender as coisas e entenda a desmotivação das pessoas como, na verdade, uma coisa natural, que pelo contrário, deve ser entendida por você como um fator motivacional. É meio maluco isso, né? Como que pode alguém vir falar pra você desistir de empreender e seguir uma vida comum como todo mundo segue, e você, na verdade, usar isso como uma ferramenta que vai te motivar pra você fazer o que você quer fazer de verdade? Então, quando você começa a entender que, na verdade, você pode pegar tudo isso e transformar e modificar para que você consiga obter o resultado que você quer, você começa a entender o ambiente que te cerca de uma forma diferenciada, te dá ferramentas para que você seja mais forte, e os obstáculos e dificuldades vão existir, você vai ter que passar por isso, é inevitável, porém, com o entendimento do que acontece, você terá mais habilidade para lidar com os desafios. É muito diferente de você chegar amadoramente empreendendo sem ter essa compreensão profunda, e você vai lá e começa a se atropelar, então qualquer coisinha te desmotiva, e isso vai acontecer. A jornada empreendedora, ela é difícil propositalmente. No Brasil ela é 10x mais difícil, né? 10 vezes mais difícil, e você precisa realmente saber entender e lidar com isso, porque vai ser o diferencial que vai te fazer obter resultados. Então é aí que mora o poder do empreendedor, é saber gerenciar o risco, é saber entender o meio ambiente que cerca, e é saber lidar com as duras verdades da nossa sociedade. Quando você resolver aprender isso, você com certeza começará a se tornar uma pessoa mais forte. Então passe a ver as adversidades como oportunidades, porque, como já disse um grande pensador, em meio à dificuldade mora as oportunidades. As dificuldades fazem com que você se fortaleça muito mais, te dão a oportunidade de crescer muito mais, e às vezes é só isso que falta para que você parta para a ação, às vezes é só isso que falta para que você continue persistindo. Quantas pessoas empreendem aqui no Brasil, por exemplo, e desistem por conta da dificuldade? Às vezes a dificuldade de encontrar alguém que ajude, que motive, que incentive, um simples apoio motivacional, às vezes, que faria toda a diferença. Ou então, do outro lado, toda a questão tributária, toda a questão burocrática de papelada e etc, que a gente tem que lidar, acaba interferindo e impedindo que grandes coisas surjam. E é por isso que a gente vê uma grande diferença nos empreendedores brasileiros com os empreendedores do exterior. Por que são muito mais empreendedores nos Estados Unidos, por exemplo? Por que lá é uma grande potência do empreendedorismo? Porque lá a sociedade sempre costumou incentivar o empreendedorismo, porque o empreendedorismo foi o que fez a sociedade evoluir. As grandes universidades, as grandes revoluções, como por exemplo da Revolução Industrial, o maquinário, Ford com a linha de produção, Carnegie fazendo aço em larga escala para que hoje a gente possa ter arranha-céus e prédios, estruturas gigantes sendo construídas, as linhas férreas que movimentaram os Estados Unidos, que fizeram a economia se interligar no país inteiro, fazendo as pessoas se conectarem e os commodities serem transportados com mais facilidade, e assim sucessivamente. Então, na história do país, você vai vendo o enriquecimento cultural que surgiu por meio do empreendedorismo. Aqui no Brasil, infelizmente, você vê também os grandes empreendedores tentando fazer, mas você vê do outro lado o sistema governamental, o reinado, ou seja lá o que for, tentando empatar um pouco, tentando não deixar com que essas pessoas muito inteligentes e muito poderosas tomassem o controle da situação por puro medo de perderem o seu próprio poder, quando na verdade deveriam estar trabalhando juntas. Você pode ver, por exemplo, a história do Barão de Mauá, que queria construir as primeiras linhas férreas brasileiras para transporte, e ele fez isso com o próprio bolso e até então com um belo incentivo do governo. Na época, o imperador do Brasil era Dom Pedro II, e até então havia um certo favorecimento, um certo networking entre eles, e tudo começou quando o Barão de Mauá viu no exterior que as linhas férreas estavam movimentando a economia em níveis astronômicos, e ele começou a querer implementar isso no Brasil. Foi empatado. Depois Farquhar também tentou implementar as linhas férreas no Brasil e foi empatado. Depois, na era do governo Vargas, onde surgiu a Petrobras, você vai ver também que foi tudo coisa dos Gimli. Os Gimli que tentaram implementar a mineração petrolífera no Brasil e foram solapados pelo governo regente. E assim sucessivamente na história do Brasil, diversos empreendedores, eu posso ficar citando até amanhã. Nosso Brasil era para ser uma potência 70 vezes maior do que é hoje, talvez até mais do que os Estados Unidos, se não igual, mas por conta das cunhas governamentais, por conta de poder e de meramente o controle da nação, a gente acaba tendo a dificuldade. Por sorte, como eu já disse, hoje em dia a gente tem a facilidade da comunicação e as notícias correm
e as coisas não correm mais por baixo do pano, e quando começam por baixo do pano, não ficam por muito tempo, e a gente logo acaba sabendo. Então uma nação de empreendedores está emergindo, e eu e você fazemos parte dessa nova nação, dessa nova linha de raciocínio, desse novo mindset empreendedor. E é isso que causa a cutucação que a gente precisa para levar o nosso país do ponto A para o ponto B. Imagine carros elétricos sendo fabricados no Brasil de marcas próprias brasileiras e não de importados que são fabricados no Brasil. Imagine outras estruturas como redes sociais, criptoativos e etc, surgindo aqui através da mão e do raciocínio de empreendedores brasileiros. Olha que disruptivo nós temos o nosso próprio Vale do Silício, onde as empresas que sediam esse Vale do Silício brasileiro sejam única e exclusivamente brasileiras, e assim formando uma aliança internacional do comércio livre junto com o liberalismo econômico para fomentar o empreendedorismo, para fomentar o sucesso do nosso povo. Fique com esse conhecimento, eu espero que esse conhecimento te ajude a visualizar o empreendedorismo no Brasil de uma forma diferente e entender o que você precisa saber quando você vai empreender aqui no Brasil. Isso é sensacional. Beleza, meus queridos? Não se esqueça de se inscrever nesse canal se você gostou desse vídeo, de ativar o sininho. Não se esqueça que na descrição você vai ver os links para as minhas outras redes sociais, onde eu também produzo um conteúdo legal para vocês, certo? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que a gente possa atingir mais pessoas, empreendedores que deveriam saber dessas histórias que eu contei, que deveriam pensar dessa forma. Seria muito interessante para que a gente possa crescer a nossa comunidade. E não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar o seu joinha, porque assim o algoritmo entende e ele começa a divulgar para mais pessoas. Também é uma forma muito boa da gente atingir mais gente. Beleza, meus queridos? Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!